Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, as campanhas eleitorais municipais estão já em sua fase terminal. Os candidatos estão buscando a cada minuto, a partir deste instante, preencher espaços, visitar pessoas, realizar suas caminhadas, seus programas de rádio e televisão. As cidades que não possuem nem televisão e nem rádio acabam tendo as redes sociais como fomentadoras das campanhas. E aí é um festival de promessas, um festival de compromissos que nem sempre são cumpridos e que em algumas situações é de fácil percepção de que eles não podem ser cumpridos. Aí você tem vereador ou candidato a vereador prometendo que vai comprar ambulâncias para dar para o povo, que vai fazer praças, que vai, enfim, uma infinidade de tarefas, de situações que são de responsabilidade do Poder Executivo da Prefeitura. Por sua vez, alguns candidatos a prefeito prometem coisas que são de responsabilidade do governo do Estado, do governo federal, dos ministérios e secretarias estaduais. São promessas estapafúrdias, mas que acabam convencendo algumas pessoas. Alguns desavisados, algumas pessoas acham que aquela ideia é maravilhosa e que aquele candidato vai cumprir quando a gente sabe que é impossível. Tem candidato a vereador aqui em Itabuna, por exemplo, prometendo que vai despoluir o Rio Cachoeira. Quer dizer, é uma piada de mau gosto, porque nem a prefeitura tem condições, né? Essa é a responsabilidade do DENOX, do governo federal, e, consequentemente, deveria ser proposta apresentada como reivindicação do candidato a prefeito às esferas outras dos poderes constituídos. Mas o vereador quer ser simpático, né? Quer dar uma demonstração de que é ambientalista, de que está preocupado com o meio ambiente, como efetivamente o Rio Cachoeira está transformado em esgoto a céu aberto, ele acaba sensibilizando muitas pessoas que, penalizadas com a situação de toda a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, acaba se permitindo ser persuadido, ser convencido daquela proposta que não cabe a um candidato a vereador, a um vereador e sequer ao prefeito. Mas assim a gente vai assistindo nas, nas palestras, nos debates, nas campanhas, promessas que são hilárias, surreais, promessas que não cabem, né, no raciocínio lógico. E as pessoas, umas riem e outras, pasmem, acreditam. Fazer o quê? Mas o fato é que, há poucos dias do final da eleição, nós já estamos vendo uma densidade maior de algumas candidaturas em todas as cidades. Cidades que têm 5, 6, 7, 8 candidatos, a coisa está se afunilando, uma polarização. Não é diferentemente em maioria ou na maioria das cidades. Algumas cidades começaram 5, 4, 3 candidatos, mas agora, já há poucos dias do final da eleição, a gente já percebe uma polarização. O candidato A vai disputar com o candidato B, porque o candidato C, D e estes cansaram, não demonstraram competitividade, não agradaram a população, enfim, e vão ficando para trás. Não é diferente aqui em Itabuna. Efetivamente, nós temos 5 candidatos. Nós temos a professora Cleonice, da Rede Sustentabilidade, nós temos o médico Isaac Neri, do PDT, nós temos Chico França, do PL, nós temos Augusto Castro, do PSD, e nós temos o Fabrício Pancadinha, do Solidariedade. São 5 candidaturas aqui em Itabuna. E pela primeira vez, a TVI, que é uma televisão de Itabuna, com assuntos de Itabuna e da microrregião do Cacau, promoveu debate. Entrou no circuito tradicional dos grandes eventos políticos televisivos subaianos. E foi um debate que acabou despertando a atenção de toda a cidade. A cidade parou para assistir, embora nós tenhamos aqui uma realidade de TV fechada, mas através das redes sociais os itabunenses puderam assistir o debate. A falta da participação do prefeito Augusto Castro, justificada por uma programação anteriormente marcada, foi, assim, de um prejuízo muito grande, não só para a própria realização do debate, como para si.
Acho que Augusto perdeu muito mais do que ganhou, porque ele acabou sendo alvo de críticas, sem poder se defender, porque estava ausente por interesse próprio ou por decisão dele mesmo. O fato é que o debate transcorreu com os candidatos apresentando algumas propostas, mas a maioria do tempo centrada em críticas ausente. Mas assim, tipo, acho que foi um momento muito bom para a comunicação regional. A TVI, que até então nunca tinha promovido um debate, apostou na proposta, realizou. É óbvio que por ter sido o primeiro, foi percebido algumas falhas, que é natural, toda vez que acontecem pioneirismo, a gente sempre tem algo a melhorar, algo a acrescentar, isso é um fato. Mas o contexto do evento em si sobrepujou qualquer possibilidade crítica ou qualquer, eventualmente, coisas que não tenham saído em conformidade ao que estava sendo programado. Porque o evento, por si só, já teve um significado fantástico de liberdade de expressão, de consolidação da democracia e de não impor limites, né, na questão das pessoas poderem expor aquilo que efetivamente pretende. Foi um formato legal, o candidato 4 puderam ali manifestar as suas pretensões e lamentável a ausência do, do Augusto Castro. Acho que injustificável sobre todos os aspectos. Teve um outro debate aqui numa emissora de rádio e ele também faltou. Acho que a ausência de um prefeiturável no debate de rádio ou televisão é de uma conveniência muito grande, porque é como se ele estivesse desdenhando dos adversários, é como se ele estivesse colocando uma situação de insignificância no veículo de comunicação, é como se ele estivesse pouco se importando com a necessidade das pessoas serem informadas dos acontecimentos, das propostas. É como se ele estivesse tratando os adversários numa situação em que em eleições anteriores eu já vi dar com os burros na água. Eu já tive aqui em Itabuna experiências de candidaturas ou de fazer cobertura jornalística ou até de participar de candidaturas com resultados que foram surpreendentes. Por no mínimo 3 vezes, nós já tivemos resultados que foram de uma reviravolta a 2, 3 dias da eleição. Itabuna já teve episódios de eleições com candidato quase 60% a 2 dias do dia D das eleições, que perdeu para quem não tinha 10%. Então, justificar a ausência porque está disparado na frente não combina com os fatos. Itabuna já atropelou muitos prefeituráveis nesse contexto. Tanto que a, a retirada da candidatura do capitão Azevedo, do União Brasil, que teve como justificativa do ex-prefeito de Salvador, Assemineto, ele não está naquele momento à frente do Fabrício, foi mal compreendida pela população, porque o próprio Assemineto começou a campanha com mais de 60% e perdeu para quem não tinha 5%. O governador hoje não é Assemineto, é Jerônimo Rodrigues. Então, essa situação de retirar candidaturas, não participar de debates em função dos percentuais revelados pelas pesquisas, não combina com a realidade de Itabuna. Permanecer não participando dos debates evidencia alguma coisa como o medo de enfrentar as adversidades e os adversários, ou então soberba, achar que porque tem 54%, 53%, a eleição está ganha, e não é bem por aí. Sabe disso. O Augusto faltou ao debate da TVI, foi o único a faltar. Me parece que a Boa FM, ontem promoveu um debate que ele também não participou. E é claro que a gente tem que considerar o fato de que por alguns compromissos anteriormente firmados, que tem compromisso de campanha, que são acertados 40, 50 dias com antecedência. A gente sabe disso. Mas tem a forma da adequação ou readequação. O debate dura no máximo 1 hora e meia.
Então aquele compromisso que estava marcado para 19 horas, é óbvio que pode ser reajustado para 20 horas e 30 minutos, ou simplesmente adiado para outro dia, ou antecipado para dia anterior, enfim. O que não pode é um candidato a prefeito faltar um debate. Acho de uma inconveniência desmedida, falta de consideração ao veículo de comunicação, falta de respeito à liberdade de expressão e à democracia, desdém dos adversários, soberba exacerbada, todo um conjunto de situações que não dá para a gente aceitar. Não dá para a gente aceitar e não há justificativa que possa explicar esse despautério. Acho que foi uma mancada muito grande do prefeito que tenta a reeleição, Augusto Castro, e alguns dos seus coordenadores, posteriormente conversando comigo, me salientaram o fato de que alguns presidenciáveis, como por exemplo o próprio Lula em determinado momento, nas suas duas primeiras reeleições, o próprio FHC, enfim, alguns candidatos a presidente nunca participaram de debate e venceram as eleições. Eu não acho que cada situação tem a sua especificidade. No caso de Itabuna é uma cidade sui generis. Itabuna, diferente de quase todos os municípios brasileiros, não é taxativa, não é exata nos prognósticos das pesquisas, porque invariavelmente elas falham. Eu não conheço uma só pesquisa, em todos os meus 46 anos de militância política, que tenha tido exatidão nos seus prognósticos. Todas as previsões apresentadas pelos índices das pesquisas falharam em Itabuna. Eu acho soberba exacerbada, acho que cometeu um deslize, permanece cometendo. Teremos mais alguns debates aqui em emissora de rádio, em emissora de televisão. Sei, acho que ele deve repensar isso aí. E agora também ficou complicado. E como ele não participou do debate aqui da TVI e nem da Boa FM, sob a alegação, supostamente, né? Porque foi revelado por alguns dos seus assessores, pelo fato dele estar disparado na frente das pesquisas, ele participando dos próximos, vai dar um entendimento de que, bom, se ele não participou lá atrás, porque estava bem na pesquisa, está participando agora, é porque caiu muito, não está bem na pesquisa. É uma situação um pouco meio complexa de entendimento, né? Os próximos passos é que vão revelar se efetivamente pode ser perdido ou pode ser ganho nessa decisão de não participar dos debates. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV I.
Olha, a gente está vendo nesse processo de disputas eleitorais, Brasil afora, uma atenção mais focada nas candidaturas majoritárias. Os candidatos a prefeito acabam emocionando mais, porque a campanha é muito cheia de apelos e as pessoas se envolvem nas candidaturas de prefeito e muitas vezes pouco importam com o que, no meu entendimento, talvez seja mais importante ou tão importante quanto a eleição para prefeito, que são as candidaturas proporcionais, aquelas que estão disputando vagas nas câmaras municipais. É óbvio que a gente sabe de que todo o processo é voltado para o comando da prefeitura, que ali estão muitas vezes os maiores empregadores, né? A prefeitura é a maior empregadora no município, com raríssimas exceções. A prefeitura acaba sendo manipuladora da economia do município, da vida social, enfim, da vida política, e acaba essa eleição sendo muito focada no candidato a prefeito. Ocorre que a gente sabe que o candidato a prefeito vai se eleger e se deparar com um instrumento chamado Lei de Dotações Orçamentárias, que foram elaboradas por vereadores cuja maioria era pertencente ao prefeito perdeu ou cujo candidato não venceu. Então ele vai ser sucedido por um prefeito de oposição, mas que será um governante, pelo menos nos primeiros 12 meses, movido pelo aquilo que foi decidido no ano anterior, porque a LDO é decidida no ano para aplicação no ano posterior. Então ele vai, no primeiro ano, ser um prefeito com a cara de quem o antecedeu, ainda que seja de oposição. Muito pouca coisa o prefeito, no primeiro ano, vai poder fazer fora dessa realidade. Algumas readequações, algumas mudanças, enfim, mas nada substancial a ponto de, no primeiro ano, o prefeito já poder mostrar para a sociedade a sua cara. Tanto que há uma ansiedade pelos primeiros 100 dias, que é justamente o período em que a comunidade vai perceber se essa readequação efetivamente vai acontecer ou se algumas ações já puderam ser apresentadas pelo gestor. Mas o fato é que durante todo o primeiro ano de gestão, o prefeito fica muito engessado pelo aquilo que já tinha sido decidido anteriormente. E quem foi que decidiu? Quem decidiu foi a Câmara, através dos seus vereadores. Então o prefeito começa a mostrar aquilo que realmente prometeu posterior ao primeiro ano de governo. É no segundo ano de gestão que o prefeito começa a ser caracterizado naquilo que efetivamente ele se comprometeu a realizar. Aí ele passa, no segundo ano, pelo menos uns 6 meses mostrando o que ele é como prefeito. Porque logo depois vem as eleições nacionais. E aí há um comprometimento dele com os candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais, senadores. Na próxima eleição nós teremos eleições onde 2 políticos vão poder se eleger vereadores, porque na anterior foi um só vereador ou um só senador. Então nós teremos na próxima eleição 2026 a disputa por 2 vagas para o Senado em todos os estados da federação e para governador e presidente. Então ele acaba entrando nesse processo. Isso significa dizer que no segundo ano ele vai ter no máximo 6 meses para governar, porque os outros 6 meses ele vai estar envolvido em uma nova campanha. Aí, passado esse processo, aí vem o terceiro ano. Então, o terceiro ano, esse vai ser um ano completo. Ele vai começar e vai terminar trabalhando como prefeito. Terminado esse terceiro ano, ele já entra no quarto ano, gestão quarto e último ano, no processo eleitoral. Quando janeiro chega no quarto ano de gestão, já vem consigo várias atividades cujo objetivo é a reeleição do prefeito. Ele passa o ano todo trabalhando para a reeleição. Aí é quando ele começa a trabalhar. Porque o primeiro ano foi perdido, o segundo ano teve metade do período perdido, o terceiro ano, efetivamente, ele começou a trabalhar, elaborar projetos, apresentar, e os recursos chegam no quarto ano. É no quarto ano de governo que, normalmente, as verbas estaduais, as verbas federais, sobretudo as advindas das chamadas emendas parlamentares impositivas, começam a aportar nos cofres da prefeitura no início do quarto ano de governo.
É por isso que muitos falam, mas o prefeito só está trabalhando agora, porque essa é a realidade. As verbas oriundas de outras instâncias de poderes, só chegam no início do quarto ano. E aí ele começa a trabalhar. A cidade se transforma num canteiro de obra. E o prefeito, que era rejeitado pela população, e o povo tem um comportamento muito imediatista, as pessoas começam a esquecer que ficaram quase que 3 anos sem a participação da prefeitura na sua rua, no seu bairro, na cidade. Muitos se permitem ser ludibriados por essa política do imediatismo. Outros até entendem, dentro daquilo que eu aqui estou até agora explicando, sobre o temporal, né? Sobre a situação cronológica das liberações de verbas e de obras e das execuções daquilo que foi prometido durante a campanha pelo então candidato a prefeito. Então, o governo mesmo só um ano, o quarto ano. Isso é aqui em Itabuna, sim, em todas as cidades. O prefeito só trabalha no quarto ano e eu expliquei por quê. Por isso que a reeleição é importante. Eu estive aqui entrevistando o capitão Azevedo, quando ele ainda era pré-candidato a prefeito, e eu perguntando para ele o que foi que faltou para ele concluir as obras, para ele colocar a marca do Azevedo como gestor na história de Itabuna. Ele me disse que o grande problema foi não ter havido a reeleição, porque até hoje existem verbas que são oriundas de projetos que ele apresentou. Ele até citou que são mais de 100 milhões de reais, que até aquele momento estavam disponíveis para a Prefeitura de Itabuna em decorrência de projetos que foram protocolados, avaliados, aprovados e cujas verbas foram liberadas. Isso é verdade, né? Se nós fizermos uma cronologia, ou se a gente retornar ao que foi Itabuna 4 décadas atrás e compará-la a alguns municípios que hoje estão muito além dela em questões econômicas e demográficas, a gente vai perceber que isso aconteceu em decorrência das reeleições. Eu citaria aqui Camaçari, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Juazeiro. 4 cidades, né, que eram menores e muito menores do que Itabuna 4 décadas atrás, né, menos da metade do que era Itabuna, sobretudo demográfica e economicamente, e hoje são cidades acima de Itabuna e alguns o dobro de Itabuna. Então, por que isso aconteceu? Porque não foi coincidência. As 4 cidades que eu citei aqui, elas tiveram reeleições. Elas avançaram porque projetos não foram abandonados, obras não foram demolidas, programas não foram encerrados, porque normalmente o prefeito, quando ele é eleito, vindo de uma oposição, ele não quer concluir aquilo que estava em andamento ou que estava no início do seu antecessor na questão da gestão. Ele quer colocar o que é dele e abandona o que é dos outros. Por isso que a gente vê nas cidades abandonos de obras importantes para o município, como postos de saúde, pavimentações, questões de saneamento básico, tudo isso fica para trás toda vez que um prefeito é reeleito pela oposição. Por isso a importância de reeleição, porque realmente o prefeito durante 4 anos só trabalha um. Ele sendo reeleito, o processo do segundo mandato é diferente. Porque no primeiro ano ele já não vai trabalhar com cara de um adversário, né? Porque a LDO foi feita por ele, com uma Câmara que obedecia, né? Era aliada, então vai entrar ali todas as suas pretensões, ele só vai realizar. Mesmo quando o eleito não é reeleito, ele acaba ajudando a eleger um partidário, um correligionário. Aí se aplica também a essa ordem. Então, quando há uma reeleição, você tem, por exemplo, é como se tivesse feito ali uma estrutura, uma construção, precisando somente dos acabamentos. Então, a eleição é para fazer a construção e a reeleição é para fazer o acabamento. Mas quando acontece da reeleição não ser vitoriosa, aquele que vai suceder o prefeito e que é de oposição, abandona aquela construção. Não haverá o acabamento. E aqui em Itabuna nós temos obras de 3, 4 gestões, porque não aconteceram reeleições. Nunca houveram eleições aqui em Itabuna. Nunca um prefeito foi reeleito em Itabuna. Nós tivemos o caso de Fernando Gomes, que foi prefeito 5 vezes, 4 vezes tentou reeleição e em nenhuma ele conseguiu sucesso. Perdeu todas as 4 reeleições.
O Geraldo foi prefeito 2 vezes, tentou 2 vezes a eleição e não conseguiu. Então, Itabuna tem uma história sui generis em todos os entre todos os municípios, ou quase a absoluta maioria dos municípios, de não reeleger prefeito. É uma coisa que parece que é tão taxativa que a gente fica vislumbrando quando é que isso vai acabar. Tenta-se agora, com o prefeito Augusto Castro, pretendendo se manter no governo. Se por acaso Augusto não for reeleito, quem quer que vai sucedê-lo, e nós temos mais 4 concorrentes aí, será que eles vão concluir obras dessas que estão sendo realizadas? Nós temos muitas praças sendo requalificadas, nós temos a orla da Beira-Rio toda modificada, já em andamento, nós temos diversas obras, dezenas de obras que estão em andamento e cuja perspectiva é não serem encerradas ainda nesse governo, no período do atual governo do Augusto Castro. Se ele for cedido por alguém que seja de oposição, é óbvio. Será que esse prefeito ou a prefeita eleita, será que eles vão dar prosseguimento? Não creio. Sinceramente, eu não acredito. Porque está na cultura. É uma coisa estapafúrdia, uma coisa que a gente não pode nunca concordar, mas que é fato. O prefeito, normalmente, não conclui obras dos seus antecessores. Deixam pela metade, abandonam, deixam os escombros. Quantas obras nós temos? Eu me lembro de uma situação. O Claudevane Leite foi eleito prefeito sucedendo Azevedo. Azevedo tinha inaugurado um centro social nas chamadas Casinhas da Bananeira. Lá no alto da Casinha das Bananeiras, ele abriu, ele construiu, concluiu, inaugurou um centro enorme, enorme. Quando o Vane se elegeu, Vane abandonou a obra. Uns 6 meses depois, eu fazendo uma visita ao local, eu já tinha visto ali, naquele momento, que algumas janelas tinham sido furtadas. As instalações hidráulicas e elétricas quase que eram inexistentes. E algumas portas estavam também, tinham sido roubadas. Aí eu imediatamente procurei Vane. Eu fui na casa de Vane. Falei, amigo, olha, está acontecendo isso, eu gostaria que você fosse comigo. Eu não quero falar do problema, eu quero lhe mostrar o problema. E ele combinou ir à minha residência cedo, 6 da manhã, e foi. No dia seguinte, 6 da manhã, o Vane estava na porta da minha residência, entrei no veículo dele, ele mesmo estava dirigindo o veículo, nós fomos os dois, e levei ele lá no Centro Social das Casinhas da Bananeira. E mostrei para ele, né? Olha, amigo, o telhado aqui, ó, telha colonial, as janelas que ainda estão por aqui, né? Janela de vidro, portas, mármore, muitos mármores na estrutura arquitetônica daquela construção. E eu falei, Vane, se você não retomar isso aqui, essa obra vai acabar. Se você não tiver orçamento, se você não tiver verba para isso, eu quero lhe sugerir que você, a título de comodato, doe esse patrimônio público municipal para as maçonarias ou para os clubes de serviço, ou quem sabe até para o governo do estado, mas não deixe isso acabar. Aí Ivan disse que ia resolver isso. Ele até me autorizou, né, a viabilizar isso. Mas eu não consegui porque eu não tinha direito institucional, eu não participava do governo, eu não era governo. Essa era a incumbência dele, ele tinha que designar o secretário de assistência social ou do cargo de infraestrutura para esse tipo de tarefa. Não caberia a mim. Mesmo assim, eu andei procurando, conversei com o pessoal do Rotary, da maçonaria, conversei com algumas instituições filantrópicas, mas o fato é que as coisas não andaram. E eu cobrando. No término do governo de Vane, aquela estrutura já não existia. Se as pessoas forem hoje lá, vão ver que nem as paredes existem mais. Foi tudo roubado. Os tijolos, as telhas, tudo, a mármore, tudo foi roubado. Hoje lá, eu acho que se tiver alguma coisa, é a estrutura da base, que ali é de cimento, não vão poder roubar. Só a base, só o alicerce, não mais do que isso. Porque até o piso eu acho que foi roubado, porque era um piso muito bonito, né, de material muito bom. Essa realidade é o que acontece, muitas vezes, em todos os municípios. Eu poderia citar aqui várias obras de prefeito que foram deixadas, que foram abandonadas.
Em todas as situações. Aqui não teve um prefeito que não tenha abandonado obras de gestores anteriores. Então nós temos que ter cuidado quando a gente, né, for tomar uma decisão. Votar por quê? Votar em quem? Será que essa pessoa merece o nosso voto? Será que ela pode corresponder à expectativa de uma gestão condizente com o que a gente espera de um prefeito? Ou a gente vai votar porque o prefeito é do partido tal, porque o prefeito não sorri, porque o prefeito não nos concedeu o botijão de gás, a cesta básica, porque o prefeito não pagou R$ 100 para a gente fazer boca de urna. São coisas que não dá para a gente entender num país democrático, porque nós temos no processo de uma eleição o direito ao sigilo na votação. Somos nós e as máquinas eleitorais, né? Não há monitoramento, não há filmagem daquilo que a gente vai decidir ali. É a nossa consciência e as opções eleitorais que serão expostas através da urna eletrônica. Então, ou a gente passa a ter responsabilidade, compromisso de cidadania no momento do voto, ou a gente vai continuar vendo Itabuna retrocedendo, porque nós já fomos a terceira cidade da Bahia em demografia e em economia. Hoje nós somos a oitava em demografia e nós somos a 17ª em economia. E eu estou prevendo para daqui a 2 anos Ilhéus passar de Itabuna. Ilhéus daqui a 2 anos, já nas eleições estaduais e nacionais, Ilhéus já vai estar maior do que Itabuna. E daqui a 10 anos, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro vão estar maior do que Itabuna, se o ritmo não for acelerado. Se não forem retomadas obras, se não houver um prefeito com poder de influência junto a instâncias superiores de governos, se não houver um comprometimento da comunidade com o desenvolvimento da cidade, se não houver responsabilidade, honestidade, seriedade, ética e eficiência na aplicação dos recursos públicos, nós permaneceremos uma cidade com perspectiva não muito promissoras de desenvolvimento. É preciso impulso, é preciso empreendimento, é preciso entendimento do eleitorado. Porque o prefeito que vai ser eleito, ele não vai ser eleito pela maioria das pessoas, né? O prefeito Augusto foi eleito por 40 mil votos. Naquela época, Itabuna tinha 250 mil habitantes. 250 mil. Segundo o IBGE, atualmente 190 mil, mas é óbvio que esses números não correspondem aos fatos. Itabuna não deve ter menos de 130 mil habitantes. Quem quer que seja eleito nessa eleição terá menos de 40 mil votos. Quando a gente vai para a matemática, que é uma ciência exata, nós chegaremos à conclusão de que quem quer que seja eleito não vai ter 25% dos votos da população. Então não é a maioria do povo que vai eleger o prefeito. Não vai ter condição. Até porque na eleição de uma cidade com 200 mil habitantes, você tem um eleitorado ali de 150 mil pessoas. Destas, no mínimo 40 mil ou não votam, ou votam em branco, ou votam nulo. Aí você vai ter ali 100 mil, 110 mil decidindo por 200 mil. Quando você tem uma cidade, mesmo com polarização, mesmo que somente 2 candidatos estejam disputando, você vai ter ali um eleito com 50 mil votos. Então, no universo eleitoral de 200 mil eleitores, 200 mil, 40 mil vão votar. Ou seja, é 1/5 do eleitorado. Você não vai ter ali 25% do eleitor decidindo por 200 mil, no mínimo. 200 mil pessoas numa cidade vão ter seus destinos nos próximos 4 anos decidido por 25, por 30 mil pessoas. Então, democracia, chega um pouquinho desse entendimento, né, de decisão pela maioria em cidades que têm segundo turno. Aqui na Bahia são elas: Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Me parece que esse ano já vamos ter segundo turno em Camaçari e em Lauro de Freitas. Caso não tenha nesse ano, na próxima, com certeza, próxima eleição, com certeza, essas cidades já vão ter segundo turno, porque elas estão se desenvolvendo bastante, demograficamente falando. Então, nós temos uma situação, e aí eu pego Itabuna como parâmetro, de um prefeito eleito por uma minoria.
Quando há um segundo turno, se houver segundo turno em Itabuna, só seriam 2 candidatos. Então nós teríamos ali alguma coisa próxima, ainda não democraticamente falando, da maioria, mas próxima do que restou de maioria no processo eleitoral. Segundo turno, vão para a urna, vamos botar 110 mil eleitores, né, permanecendo os 200 mil moradores. Quem quer que seja eleito, ainda que seja eleito com 70%, vai para 75, 80 mil votos e continua sendo minoria no contexto generalizado da população. Então é uma democracia fajuta. A outra coisa que a gente faz crítica em relação a essa democracia no Brasil é a disputa desigual. Nós temos, e eu volto a botar Itabuna como parâmetro, porque a realidade de Itabuna não é diferente da realidade da absoluta maioria das cidades brasileiras. Nós temos 5 candidaturas. Aí quando você vai, por exemplo, para a campanha de Augusto Castro, ela não pode ser comparada em qualidade e quantidade do que está sendo feito de campanha pela professora Cleonice. A professora Cleonice, ela é da Rede de Sustentabilidade Pessoal, é uma federação, e o tempo dela de rádio e televisão é diminuto. Os recursos que ela dispõe para a campanha é alguma coisa surreal quando comparado, por exemplo, a de Augusto. Embora nós tenhamos regras de investimentos econômicos para uma eleição, para prefeito não podem ser gastos mais do que 800 mil reais, a 700 e poucos mil reais para prefeito, para vereador pouco mais de 70 mil, mas nós sabemos que tem candidato a vereador que vão gastar mais de 1 milhão, ou seja, vai gastar mais do que está estabelecido de limite máximo para o custo de uma campanha eleitoral de candidato a prefeito. Já o candidato a prefeito vai gastar muito mais do que esse limite estabelecido pela legislação eleitoral com a contratação da agência de marketing. Nenhuma agência de marketing vai fazer campanha de candidato competitivo por menos de 1 milhão de reais. Há um aparato tecnológico de equipamentos, de mobilização, de uma série de gastos para a realização de uma campanha, que aquele período, aquele tempo gratuito de rádio e televisão só é gratuito para as pessoas poderem assistir, mas para a construção daquele momento é muito caro. Inclusive as empresas de comunicação, elas têm restituição através dos impostos daquele período gasto com tempo de rádio e televisão. Então, de graça é a forma das pessoas assistirem o programa, mas a construção dele, a produção e o uso do espaço nos veios de comunicação é tudo pago. E tudo pago por quem? Pago pela população. Então, há uma desigualdade enorme, enorme. Hoje, por exemplo, uma caminhada de um candidato, aí a gente tem visto aí algumas caminhadas com milhares de pessoas. Para cada caminhada dessa, são perdidas muitas bandeiras. Essas bandeiras custam em média 25, 30 reais. Cada uma bandeira é de 20 a 30 reais, cada bandeira. Aí se perde em cada caminhada no mínimo 100 das milhares que são colocadas. Você pode observar que nas caminhadas parece uma coisa cenográfica, um balé. Muitas bandeiras, mas muitas, centenas, milhares de bandeiras. E no transcurso daquela caminhada, os eleitores, simpatizantes, apoiadores vão pedindo para colocar na parede, na porta da casa e tal, e elas vão sendo concedidas. No final são centenas de bandeiras que são perdidas em uma só caminhada. E as caminhadas acontecem diariamente, durante no mínimo 40 dias. Então, se a gente colocar somente 100 bandeiras perdidas por caminhada durante 40 dias, considerando o fato que somente uma caminhada acontece por dia, e nós sabemos que algumas campanhas fazem mais de 1, 2 caminhadas por dia, a gente vai ter um número de 4 mil bandeiras perdidas, né? Só aí a gente vai ter uma fortuna correspondente a muito mais do que está estabelecido pela legislação eleitoral. Então, é uma eleição do faz de conta nas regras de gastos. Porque somente a Justiça Eleitoral e a Promotoria Eleitoral não enxergam aquilo que está escancarado diante dos olhos das pessoas. Aí você tem paredões. Cada paredão para uma caminhada dessa não custa menos que 1.000 a 2.000 reais. Cada paredão. Tem caminhadas que tem 20 paredões.
Quando são carreatas, aí vem custos com combustíveis, porque todos dão combustíveis, todos. Não é um candidato que vai dar gasolina para moto, para veículo, óleo para os carros a diesel, enfim. Então, todos dão, porque se não derem, as pessoas não participam. Aí vai ser uma carreata com 50 carros, 60 carros, mas com os veículos dos candidatos a vereadores, dos apoiadores, financiadores da campanha, no máximo 100 carros, não havendo contribuição da majoritária para o abastecimento do veículo. Quando isso acontece, aí são carreatas monstruosas, com 5 mil carros, 4 mil carros, e isso custa muito dinheiro. Então, os custos não correspondem ao que está sendo apresentado nas prestações de conta. Isso é óbvio. Nem vou falar aqui das contratações das moças da bandeira, né? As caminhadas, dos chamados candidatos competitivos. São mais de 100 moças. São mais de 100 moças na caminhada, moças e rapazes, né? Tremulando as bandeiras, sem contar aquelas que não participam das caminhadas, ficam nos semáforos, nas esquinas das grandes avenidas, nas praças, e aí que é um contingente também de no mínimo 100 pessoas. Então nós temos 200 pessoas, né? A diária é em torno de R$ 50. Cada pessoa da cada bandeira recebe R$ 50 por dia para segurar aquilo ali. Estou falando aqui de 200 no mínimo, né? 200, o que vai dar R$ 10.000 por dia. Então, é perceptível o faz de conta da prestação de conta dos candidatos. É uma piada de mau gosto a legislação que estabelece essas regras. Mas a desigualdade é uma coisa visível. As caminhadas da professora Cleonice, elas são realizadas com 10 pessoas, 20 pessoas. É o staff dela, são os candidatos. Que nem os candidatos a vereadores do pessoal e da rede estão acompanhando a professora Cleonice. É um negócio absurdo. Vai ela, os filhos, alguns familiares, alguns amigos, a vice, vai 20 pessoas, 30 pessoas no máximo. Quando você vai para o Isaac Neri, que é do PDT, e o Chico França, do PL, aí você já tem uma quantidade maior. Aí vão 100 pessoas, 200 pessoas, até porque são nomes mais consistentes, eleitoralmente falando. Eles têm uma estrutura maior, inclusive, muito maior do que a rede. E isso cria condições deles levarem consigo um batalhão de gente, um exército de gente. 100 pessoas, 200, 300 pessoas. Mas as outras duas candidaturas, a do Pancadinha e a do Augusto Castro, esta leva 1 milhar de pessoas. Tem caminhada aí para 4, 5 mil pessoas. Então é perceptível, né? E não é dizer assim, a caminhada foi grande porque o povo aderiu, não. São as mesmas pessoas. As caminhadas de professora Cleonice, as que aconteceram ontem, tiveram participações das mesmas pessoas que serão vistas nas caminhadas de hoje e nas caminhadas de amanhã. A mesma realidade se aplica aos outros 4 candidatos. Você vai ver nas caminhadas de Pancadinha e de Augusto, hoje, as mesmas pessoas que você vai ver nas 2 caminhadas de amanhã, de depois de amanhã e de até o dia próximo às eleições. Eventualmente, né, algumas pessoas do bairro, por gostar da festa, que toda caminhada é festiva, tem os paredões, as músicas que contagiam, empolgam a comunidade, e aí, invariavelmente, você tem ali uns 20% daquele contingente de pessoas que são do bairro, normalmente crianças, adolescentes, que às vezes nem votam, mas que gostam da gandaia. Aí vão por conta da festa, sabe? E é assim, hilário, é um negócio empolgante você ver as pessoas da comunidade se divertindo, porque muitas vezes eles não possuem isso. O divertimento, o entretenimento, o lazer, não chegam na periferia. E é no período de eleição que surgem os paredões, surgem as músicas, as pessoas alegres, festivas, receptivas, e aí aquela comunidade, em quantidade de 100 pessoas, 200 pessoas, se envolvem nas campanhas, sobretudo aquelas que são volumosas. Essa é a realidade. Portanto, para concluir, eu quero ressaltar de que tudo faz parte de um jogo onde faltam a verdade, a realidade. O que a gente espera
é que toda essa ópera bufa de festival de mentiras, de enganações, de persuasões que acontece no transcurso de uma eleição se encerre no dia 6 de outubro. Ao término das eleições, nós queremos que realmente toda essa opereta, né, toda essa realidade de enfeites, de teatro e de mentiras seja encerrada ali, para que nós vivamos com o resultado da eleição a realidade de uma cidade que precisa efetivamente se desenvolver. Quero agradecer a todos que nos prestigiam sempre com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.